hoje o tema é corrupção. Uma vez eu tentei puxar, ouvir ideias com relação a esse tema, já que eles ensinam a nós aqui a ver as coisas com bons olhos, até o que a humanidade prega como muito ruim, né? Então, o que esse tema traz? Então, se vocês puderem contribuir durante a palestra a respeito, e para falar a verdade, nem me deu direito por escrito, então vamos trabalhar o tema junto, né? Mas eu, primeiramente, sugeriria que ele está aterrissando nesse mundo e nem sabe do que se trata, nem tem uma ideia pejorativa sobre o termo, né? Então, para nós é novo. Vamos tentar ver com esses olhos para tentar entender o que Deus quer nos dizer com relação a isso. Tá. A corrupção tem origem no egoísmo, de querer para si as coisas, né? Ainda conciliado com a mente que quer sempre ganhar. Então, o espírito pode ter um egoísmo, mas a mente humana, né, do instrumento que ele está animando, ela já é projetada a querer ganhar. Então, quando disserem para a mente que ela vai ganhar, ela fica feliz, e quando disserem que ela vai perder, ela fica triste. Então, a corrupção, começando, então, teria um pouco do egoísmo e um pouco da mente querer ganhar, né? E então a tentação que é a prova. Então aquele espírito imerso na ilusão, acreditando que ninguém está vendo, pega para si. Daí aqui o terceiro item, o gênero de prova. O que é o gênero de prova? Então eu tenho que um gênero de prova vai ser médico, um outro gênero de prova o cara vai ser político. E eles dizem que esses gêneros de prova que os espíritos escolhem, eles têm que ser felizes. A prova deles é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, naquele cargo, naquela vida, naquele tipo. Senão, eu só vou ser feliz se eu for um padre. Agora, se eu for um ladrão, daí não. Então, ele escolheu um gênero de prova. Não quer dizer que seja política, né? Porque a corrupção pode estar dentro de casa, até em tudo. Eles dizem que quando a gente quer comprar um filho, ó, tu faz isso, tu ganha aquilo, tu está meio que se corrompendo, tu está querendo negociar, né? Vender um favorecimento, né? Mas a corrupção é um gênero de prova escolhido. O que quer dizer? Para aquele ali vai ser instigado mais a ele pegar, né? Talvez um outro que tem outro gênero de prova lá, eu sou um veterinário lá, cuido dos bichos, talvez não vai ter pensamentos toda hora dizendo põe a mão aí e pega a grana, né? Do que aqueles onde passa grande dinheiro, eles têm o controle da situação, então a tentação é maior para aqueles, só isso. Não quer dizer que eles são pior ou melhor que a gente. Quer dizer que a prova deles é um pouco mais difícil daquele outro que nem passa perto, né, da situação. Pois este vai ser exposto a situações que vão lhe ser ofertado isso. Pois outros que não escolheram esse gênero podem nunca na sua vida ter uma oferta. Tem uns que nem chegam a ouvir falar sobre isso. Ah, eu moro lá no campo, lá não sei aonde, nunca vi falar desse tal de corrupção. Pode? Então sim, não podemos ficar julgando, ainda mais se não formos expostos regularmente às mesmas tentações, prova desses. Então esse regularmente quer dizer, todo dia o cara é exposto à tentação de pegar algo indevidamente. Então, como é que eu posso julgar ele se eu não passo na pele dele, né? Eu não estou na pele dele. Né? E se não pensamos assim, achamos que esses são lobos disfarçados de cordeiros,
que são ladrões, que são inferiores que nós, que não são Deus também, né? Deus é tudo, então Deus é também eles. Então talvez a única solução seja, depois o Espírito pedir ao Pai para passar pelo mesmo, para tentar se libertar do julgamento. Então, se eu julguei muito um corrupto, mas muito, queria matar, queria prender, queria pegar minha grana. Tem egoísmo incutido, ele pegou o meu dinheiro. É como se fosse meu, não fosse de Deus. Né? Talvez se eu ficar muito martelando nesse tema, me gere uma culpa que um dia eu vou ter que pedir para Deus passar por uma situação parecida, de ser exposto, ser tentado à corrupção, para me libertar do julgamento que eu tive. Então, quem está passando por isso hoje vai saber se no passado não foi a que se condenaram a coisa e agora estão lá experimentando um pouquinho do próprio veneno. Né? Só suposições, não estou querendo entrar nenhuma verdade, mas só tentar ver o tema que hoje é corrupção como qualquer uma outra situação da vida, nada deplorável. É só uma ideia, né? E ver que talvez nós não sejamos tanto o gás da Coca-Cola que nem nós achamos, né? Então, eles dizem que quando a gente quer apedrejar o outro, a gente quer se colocar como melhor. Então, eu sou superior, eu sou certo, eu sou bom, eu tenho moral para condenar o outro lá. Se nem Jesus condenou a mulher adúltera, né? Porque, segundo eles, ele desenhou no chão coisas que eles tinham feito também. Ninguém tinha condições de falar que nunca fez nada parecido do que eles estavam julgando ela, né? Então, trazendo a corrupção que a gente diz em casa, coisas do dia a dia, é a mesma coisa, só com um arranjo diferente, né? Um cenário diferente. Pois é fácil julgar não estando exposto na mesma situação. Talvez então o nosso espírito peça uma vida com muita carência financeira quando criança, que vai sofrer um monte para adquirir o mínimo para sobreviver, que terá familiares doentes precisando só de dinheiro para se tratarem, que venha com uma mente propensa a querer um dia ganhar muito dinheiro para resolver isso tudo, ajudar a sua família. Aí quando ficar adulto, vai adentrar a política ou qualquer outro lugar onde lhe ofertarão dinheiro. Então, quais as intenções realmente, né? Conseguir dinheiro rápido, sem muito esforço. E desde berço vão o ensinar e será o status quo da sociedade que aquilo seria normal. Que seria ser esperto. E talvez a nossa intenção seria, por um ângulo até louvável, querer ajudar a nossa família. Que depois de um tempo poderia até devolver o dinheiro. Enfim, podem ocorrer infinitas situações que só aquele que passa por aquilo tem a capacidade de decidir. Então ele pode relutar um pouco, mas a intenção dele pode ser de ajudar a sua família e se corrompe. Vai saber, né? Por que pegou. Houve casos também que dizem que se tu entra na turma deles, eles te aniquilam, né? Então, às vezes, pega só para manter o posto, vai saber, que nem foi falado, infinitas situações e infinitos históricos de vida, né? Então, aquele teve uma vida antes como santo, agora experimenta como ladrão, quer dizer, o que em vida anterior se achava um santo e condenava todo mundo, agora por culpa pede uma vida como ladrão para ver o outro lado da coisa, né? Para ver se ele é tão bom assim que exposto na mesma situação ele vai
dar 2 passos para trás, virar a luz e sair flutuando, né? Agora experimenta um ladrão, ou de ovelha, e agora experimenta como lobo. Então antes ele era a ovelha, né? Agora então experimenta como um lobo. E no final, o propósito não é castigo, e sim que veja o outro como igual, e não se ache melhor do que ninguém, que julgue menos e que ame mais. Então, esse negócio da linha da igualdade, eles já falam para nós 5 anos. Se a gente pegar eles e botar no altar e dizer que são maiorais, e nós somos intermediários, e aí tem os piores da situação, que é o ladrão, assassino, estuprador, espírito, obsessor. A gente está desequilibrando tudo, tudo é Deus e Deus é tudo, então tudo é igual. Só estão assumindo papéis diferentes, então vai saber se amanhã não vou assumir um papel assim, né? E daí eles dizem que quanto mais eu julgar a coisa, mais eu estou dizendo para Deus, ó, isso me incomoda muito, eu preciso. Então não basta ouvir, não julgue, eu vou ter que sentir na carne o quanto aquele passou para acabar fazendo aquilo, né? Eles dizem que se o outro contar a história dele, a gente se comove e aceita, assim, sabe? Mas como é que não tem a história dele, só vê o desfecho final, a gente crucifica. Não quer nem saber por que fez aquilo, o que levou a fazer. Mas todos têm em algum grau uma certa corrupção. Todos são corruptíveis em algum grau. Raros que já não são mais assim. Mas esses provavelmente não estão encarnados. Que deles disseram para nós que os piorzinhos estão encarnados, que estão aqui para aprender a amar, não julgar e ter fé em Deus que o que está acontecendo é o que precisa acontecer. Então a gente não está em condições de julgar ninguém. O que aparece na mídia são os casos de grandes somas de dinheiro, porque é aquela notícia da Ibope, né? Então, o cara pegou lá, encheu as cuecas de dinheiro. Dá grandes repercussões na mídia, né? Então, todo mundo vai assistir. É como um foguete ateado para avisar todo mundo que drogas chegaram na região. Consegue-se assim avisar todo mundo que há uma oportunidade para todo mundo julgar. Eles dizem que a mídia, né, tanto o celular, eles chamam de anticristo do celular, mas é a mídia em si, então a TV também, os programas. E antigamente a oportunidade de julgar vinha através de alguém que nos dizia alguma coisa. Agora a TV e o celular é infinitas oportunidades de julgar. Então a gente se intitula o bom que está condenando e dizendo que o ideal seria outro, e a gente nem se toca que a gente está sendo sondado por Deus na questão de se achar melhor que os outros, que eles falam que é a vaidade, né? Se achar melhor que os outros. Então, que oportunidade de criticar o corrupto e me botar melhor que ele. Então, talvez a corrupção pode ser também não respeitar as leis, regras que os donos do poder criaram para favorecer eles próprios. Então, por que é errado? Porque tu vai tirar de alguém, né? Todas as leis foram criadas para se defender. Mas se nada nosso é de Deus, se Deus quer que aquele te tome e fique com ele. Eu lembrei bem o caso do Daniel, que tinha terra lá no Amapá, e eles acharam que ele tinha invadido as terras da entidade, não sei se foi Paulo. Disse, e será que os verdadeiros donos já não estão apossados? Quer dizer, será que Deus já não tinha criado aquelas terras para eles lá, que vivem hoje lá? Ou para um fulano que está 5.000 quilômetros de distância, que logicamente está entre nós, né, encarnado, talvez em espírito, nem vá
servir para nada aquilo lá. Mas pela lei humana, ele é o dono, está lá no papel. Mas na prática, os verdadeiros donos já estavam lá instalados, né? Então é a questão de ver as coisas pela visão humana ou pela visão espiritual. Então, por que é tão errado? Ah, tiraram o meu dinheiro, tiraram o dinheiro do governo, tiraram não sei o quê. E daí eles dizem que se começasse a dizer que aquilo ali ia me favorecer ou favorecer o governo, daí já começa a mudar tudo. Então é aquela questão da mente que quer ganhar e não quer perder, né? Sendo que nada é nosso. Se hoje muitos sonegam imposto de renda porque acham abusivo, em média em torno de 30% do preço ou do ganho bruto, então vamos imaginar que fosse então 90% os impostos daquele país não conseguisse controlar a sonegação e também não estaria tão preocupado com isso, pois já pediu bem mais para ganhar menos e não ter que ficar controlando. E deixa assim que aquele que está sendo manipulado acredite que está sendo esperto sonegando. Eu só quis dizer que acho que os outros são corruptos, mas eu já fiz isso, de colocar coisas na declaração para voltar mais dinheiro. E daí, não, mas eu estou ajudando o governo a não me roubar mais do que ele já rouba. Quando eu compro a mercadoria, já estou pagando imposto. A declaração de imposto de renda não devia existir, não deviam ter mais. Então eu também não estou sendo corrupto, né? Quero me favorecer de algum jeito e a minha mente usa razões para dizer que ainda estou fazendo bem. Estou deixando o governo me tirar mais. É tudo uma desculpa que a mente usa para dizer que ela está certa e que todo mundo está errado. E assim não queira derrubar a lei tributária. Há uma corrupção quando não há uma escolha por mérito. E também não temos como decidir se há mérito, pois o mérito é espiritual e não humano. E não sabemos das verdades espirituais que estão envolvidas. Talvez é aquele exemplo que eu falei das cartas do Daniel lá, né? A gente acha que o mérito era do Daniel, que nem sei se comprou ou herdou, não sei. E que está errado o que está acontecendo. Mas é aquela coisa. Eles dizem que o que acontece é a vontade de Deus, o que precisa acontecer. Os que são contra isso sofrem, tentam mudar a situação. Né? Às vezes até conseguem, às vezes não. Né? Então, vai saber, vamos só supor, que aquele pegou a grana e merecia aquilo. Para, sei lá, que nem foi falado no início, ajudar uma família que estava muito doente, eu não sei, né? Não estou afirmando nada. Mas vai saber, se aconteceu, eles dizem, foi concedido por Deus, a realidade foi criada por Deus. E muitas vezes nos dizem, como exemplo de Hitler, um personagem corajoso, um espírito corajoso que assumiu um personagem que vai ser criticado por gerações. Mas aqueles do Holocausto precisavam passar por aquilo porque vidas pretéritas tinham feito parecido, queimado aldeias, não sei o quê. Mas a gente não sabe nada da história e diz, é o ser mais trevoso do universo, virou um ovoide, está em outro planeta. E a visão deles, se aconteceu, foi permissão de Deus, a realidade foi criada por Deus. Se pudesse sugerir, não julguem tanto para não pedir para que aquilo ali caia no colo. Né? O mentor falou que só se atinge o merecimento e daí Deus diz faça-se. Então há uma evolução espiritual. Quando nós sacrificamos as nossas verdades, as nossas posses, paixões e desejos. Então significa que não queremos mais nada. Se temos, tudo bem. E se não temos, também está tudo bem. Não saímos mais à procura.
não ficamos mais dependentes daquilo para sermos felizes. Então, eles, não vai entrar o tema, mas eles querem dizer que tanto a riqueza e a pobreza é tudo a mesma coisa. A gente tem que, aquele espírito, o objetivo dele é ser feliz naquele personagem. Então, se ele é um rico, que seja feliz. Se ele é um pobre, que seja feliz. Agora, se o rico deixar de ser rico e virar pobre, ele também tem que ser feliz na nova situação de vida. E o pobre que vira rico também. Nenhum entrando em questões de vaidade ou culpa, né? O menosprezo, se sentir melhor ou pior que qualquer um. Acho que o cara desencanearia um pouco mais tranquilo se ele ficar nessa linha de equanimidade, né? Senão ele pode criar culpa e tal. Então, só com nada, nada querer, nada ser, nada esperar, talvez só isso seja forte o suficiente para vencer egoísmo, individualismo e corrupção, para uma pessoa não se corromper. Então, aqui é uma ideia que a frase que sempre diz nada querer pode ajudar a trabalhar esse egoísmo, individualismo e corrupção para de frente à tentação não querer, né? Não pegar. Numa oferta tentadora, senão ele corre o risco de sucumbir. Aquela coisa, ninguém está vendo, né? Na nossa visão encarnada, espiritualmente falando, ele dizia, o todo está vendo, não há nada oculto. O mentor também falou que agora começa a aparecer toda a podridão. Ele diz que em 100 anos todas as máscaras vão cair, né? Estavam ocultas aos olhos humanos. A era, na verdade, adentra. Então tudo começa a ser revelado. E também todos os sentimentos mal resolvidos, a pessoa vai ser forçada a colocar para fora. Revelar aos outros e até para si mesmo, se finge que não vê. Então, em menor ou maior grandeza, as coisas serão reveladas. Talvez os que se envergonharem de si mesmos terão menos coragem de julgar os outros, mas aqueles que talvez têm menos segredos a esconder, esses sim terão infinitas possibilidades de julgar ou amar. Eis a prova dos doutores da lei, né? Eles chamam de doutor da lei aquele que acha que sabe. O certo é isso, errado é aquilo. Então ele tem condições na mente dele de julgar. Aquele que diz, eu nada sei, eu não sei se está errado, está certo, quem sabe é Deus. Esse deixa de ser doutor da lei e ficar condenando todo mundo. E daí que eles dizem, depois a consciência, como condenou os outros, vai se condenar. Né? Esse que é o problema. Eles dizem que não está feliz, que o feliz ele não enche o saco, não fica crucificando todo mundo, ele vai viver a vida dele. Agora, se está infeliz, começa a ver tudo ruim, né? Talvez para puxar os outros na mesma frequência, assim, de infelicidade que ele está. Então vamos baixar todo mundo, né? Será que conseguiremos amar tudo que chegar até nós? Ou vamos nos sentir os especiais, os santos, que caíram por engano nesse planeta onde todos são egoístas e a santidade é rara, quer dizer, todo mundo não presta, só eu que sou bom, né? E será que podemos atirar pedras, pois nunca nos corrompemos? Então, posso atirar a pedra no corrupto, eu nunca me corrompi. Aqui eu vou dar um exemplo prático da CIPA que eu participei, né? Eu só vou explicar antes. Tinha um diretor que me botar para a rua. E daí o cara tinha o concurso da CIPA. Daí o cara disse, se inscreve na CIPA porque tu tem 2 anos de estabilidade. Ele por 2 anos não vai conseguir te demitir. Se ele demitir, ele vai ter que te pagar parado 2 anos. Então isso ele não vai fazer. E daí aconteceu, eu entrei. E nesses 2 anos eu fui para a rua o diretor. Daí eu fiquei mais um tempinho lá. Só que eu não tive boa experiência, porque daí me cobravam.
Todas as situações que faziam anos que a CIPA não conseguia resolver, todo cara que entrava lá, eles tentavam, pegavam tudo aquele macaquinho, botavam nas costas e diziam: tu que é um cara bom, agora tu resolve. Daí dá vontade de voltar no tempo e dizer: me demite. Foi essa a experiência, então. Eu já entrei para CIPA na empresa que trabalhava para ganhar estabilidade, apesar de que me pesou a consciência isso. E me esforcei nesse trabalho. Daí, para aliviar um pouco o peso da consciência, eu tentei me dedicar, daí ajudei a fazer uma escala. Foi o mínimo que eu consegui fazer. O máximo, quer dizer. Hoje acho que não faria mais isso, né? Eu tive que passar por essa experiência. Acho que não faria mais. Então, eu me corrompi. O meu colega que sugeriu e fez, isso foi legal. O cara que me sugeriu para entrar, ele foi para o meu lugar. Daí, né, bom, certo era para acontecer também, né? Então, o cara que me sugeriu e ajudou a divulgar o meu nome, ele saiu com os papelzinhos e fez o pessoal votar em mim, foi demitido, talvez no meu lugar. Nós ganhávamos igual, né? É muito coincidência de que aconteceu. A coincidência pois precisavam tirar alguém. Quando eles pegam o percentual do salário, então é 5% da folha daquele setor. Se um só ganhar bem, preencheu 5%, tira só um, né? Agora não tem alguém, então tem que tirar 3 para dar os 5%. Então eu e ele era parecido, era tempo antigo de casa, então era um, era outro. Daí eu ganhei estabilidade e foi ele para a banha, né? Então, pois precisavam tirar alguém, tinham salários parecidos, ele estava mais bem cotado com a empresa que eu. Ele estava mais bem cotado que eu, porque eles queriam me tirar porque eu não queria viajar para a outra fábrica, estava numa briga no Espírito Santo, e naquele projeto precisava viajar. E daí eu fui até ali e disse: não vou viajar. Não vai, então tá. Então, e ele viajava, né? Então ele, pela empresa, estaria mais cotado para se mantido lá, porque não estava rebelde. Mas como eu tive a estabilidade, então talvez eu não fui e ele foi. Pois eu estava com estabilidade. Apesar de eu não acreditar em causalidade, mas sempre a consciência pesa um pouco. Eu não vou me culpar, o que será que aconteceu? Aconteceu, né? É Deus que cria a realidade. Mas que o cara pesa a consciência, pesa. E ele hoje está bem melhor do que eu que estava antes. Ele foi trabalhar na empresa, ganhou a mesma coisa, pegou os direitos dele, está bem empregado e com menos cobrança lá, cobra menos que ele. Então a gente pode ver lá que coisa mais ruim, né? O cara foi para a rua. Um tempo depois tu fala com a pessoa, foi melhor que ele lá, ficou bem. Então é aquela questão que o diretor sempre diz: a gente não dá o tempo de esperar, né? A gente já vai dizendo que coisa mais ruim que aconteceu. Então eu devo julgar o mínimo possível para que o retorno desse julgamento não venha a cavalo. Pois a lei do retorno também será quase que instantânea a partir de agora. Eles estavam dizendo que, entendendo uma regeneração, as coisas não vão vir daqui 10 anos ou em outra vida. A coisa vai ser mais rápida. O retorno do crucifiquei alguém, daqui a pouco eu estou sendo crucificado com uma coisa parecida, né? Talvez Deus criar situações para me jogar na cara que eu era igual àquilo que eu falava. Então existe o retorno dos sentimentos, né, não de ações, vai ser rápido. Essa é a outra alteração que está vindo na fase de regeneração. Então, conciliando as duas alterações para a fase de regeneração, seremos expostos e o retorno vai ser mais rápido. Então, às vezes as máscaras vão cair, vai ser exposto quem tem igual àquilo que condena, e esse retorno vai ser rápido. Tipo, plantou agora, todo mundo verás o que plantou, e colherás o que plantou muito breve, e todo mundo verá. Então, de novo, muita oportunidade de amar ou não amar, que é o julgar, né?
e também de sermos forçados para o nosso próprio bem de o que plantaremos, pois alertarão antes e avisarão depois na nossa mente ou coração. Enfim, saberemos o porquê estamos passando por aquilo. Eu quero dizer isso aqui, que o mentor falou que em 1000 anos, todos que viverem aqui vão receber intuições de Deus, da espiritualidade, o porquê que aconteceu aquilo. Hoje talvez já tenha gente assim, né? Não é telepatia, mas vai vir a intuição, né? O pensamento. Então, diz que o futuro é isso. Se tu tropeçar e cair com o nariz no chão, vai vir bem na hora a ideia do que aconteceu. Não vai ficar assim, que azar que tinha que cair com a cara no chão. Mais ou menos isso. Então, o quanto somos capazes de amar aquele ser, mesmo que ele tenha feito aquilo. Então, Cristo não condenou os que crucificaram ele, né? Então, será que nós temos capacidade de amar e não condenar um corrupto que vê a informação pela TV, que nem está lá para ver se é real? Sabe? É isso que é a pergunta. Essa é a nossa prova. Mesmo porque nada é nosso, tudo é de Deus. Então, se Deus o permitiu, talvez é porque esse também é Deus. E quem sabe está sendo trabalhado pelos seus irmãos mais lúcidos para que se libertem do egoísmo e da culpa. É que eles dizem, não é pena, mas tenha consideração pela prova difícil que é. E os caras te ofertar dinheiro, ninguém está vendo. Sabe? É uma prova difícil. Tenha compaixão por aquilo e não já vai. Porque a gente não sabe o que a gente faria na mesma época que ele. Aí se nós culparmos, e se nos culparmos e culparmos eles, estaremos incentivando a culpa. Um dos quesitos que a espiritualidade está trabalhando em nós. Então estaremos errando duplamente. Então isso eu acompanho e o mentor sempre fala. Aquele que julga pesado, depois a culpa vem logo em seguida, então ele fica no processo de julgamento e culpa. Se culpa por aquilo, então que ele pare de se culpar e que depois pare de julgar, ou pare de julgar para não se culpar, né? Mas a culpa é quase um retorno, né? Porque a culpa é um julgamento de si, então eu me julgo porque culpei. Então é um processo complicado, né? Como julgar e culpar? Quer dizer, seremos os senhores da lei, que vamos identificar o erro e exigir pena. Então ele diz que a nossa mente detecta o erro, dá a sentença e se puder vai lá e decapita o outro. Então isso não é só julgar, ela sentencia. Isso vai alimentando a coisa. Se te disserem, vai lá e mata o cara, então aí tu vai ser um mártir, vai ser super-herói. Vai ser feito uma estatueta, tu vai lá e faz, porque tu é o bom, né? Tu é o santo, tu é o elegido por Deus para resolver os problemas do mundo. Talvez enquanto apontamos os erros dos outros, ganhamos tempo para que não vejam os nossos. Então eles têm muito disso. Joga a pedra lá para todo mundo olhar lá e não olhar para mim, né? Só que a fila anda, e como disse o Cristo, do mesmo jeito que julgar, será julgado. Quer dizer, aquele que não tolera nada, também não será tolerado. Nada que ele fizer. Então ele veio nos dizer assim, ó, vocês têm que ganhar um merecimento. Então se tu não quer alguém que está toda hora apontando os teus erros, querendo que tu seja diferente, tu primeiro vai ter que fazer isso. Daí Deus vai olhar e dizer, e aí não precisa tomar o próprio veneno. Então, se as coisas estão acontecendo, talvez é porque a gente está fazendo parecido. E também não é só se fez, mas se pensou, desejou ou gostaria. Já basta, pois gerou tanto sentimento
Só não foi às vezes de fato. Talvez porque não teve a oportunidade que o outro teve. Então, quero dizer aqui que às vezes pode não falar, né? Mas por dentro ele está matando outros. Tem às vezes alguém que diz eu queria matar ele, mas o sentimento dele às vezes é mais suave do que o outro não falar nada, mas que queria. Então fica muito complicado para nós humanos não termos nada para nos envergonhar. Então a melhor saída, acredito eu, que seja então não apontar os erros dos outros. Pois aí, conforme a lei anterior do Cristo, as nossas faltas serão mais toleradas. Então é isso que entenderam, né? Quanto menos eu julgar, mais vai ser tolerado as minhas faltas. Nem vamos chamar de erro, chamar de falta. E quem sabe nos enquadraremos nas outras frases que ele disse. Nas outras frases que ele disse, que o mentor falou. Sejam indulgentes. Está tudo perfeito. Não vejam erro nos outros, nem em vocês mesmos. E também na outra frase, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. E se acharmos que julgar não é erro, devido à frase não existe erro, a mente aqui, né, querendo dizer, não existe erro, então julgar não é errado. Ele a complementa depois, mas há consequências. Então o mentor ficou um bom tempo falando para nós, não existe erro. Daí até eu, tranquilo. Mas existe consequências. Ele disse, então, não tem problema nenhum se tu está disposto a pagar as consequências, né? Só que depois, quando a consequência vem, a gente se arrepende muitas vezes. Puta merda, se eu pudesse, eu estaria mais, né? Não teria entrado nessa situação. Então, se Deus é justo, alguma coisa vai ocorrer naquela situação, não vai ficar. Porque senão, que exemplo Deus daria a todo o universo? Aquele ali pode fazer o que quiser, que não dá nada. Talvez ele está dando um exemplo assim. Façam também, se rebelem, desejam o mal de todo mundo, não sei o que não dá nada. Então, talvez a consequência é um alerta para todo mundo. São livres para fazer o que quiserem, pensar o que quiserem, sentir o que quiserem, só depois não reclame de depressões, não sei o quê. Porque eu acompanhei um caso também, a pessoa ficando assim. Só que teve um dia que ela entrou num buraco assim que a Padilha falou, ela gastou toda a energia naquilo, só que um dia ela se cansou, daí aquele fardo todo caiu sobre a cabeça, né? Mas talvez é um processo que alguns têm que passar para depois ter a escolha própria de não adentrar mais nisso. Poderíamos talvez ter evitado de vir no papel daquele que apedrejei para ser apedrejado. Mas se não tem outro jeito, então existe que Deus se manifesta de formas diferentes, então talvez aquele espírito ele vai ter que sentir na pele, ele não vai só poder observar o filho. Então está perfeito também dele apedrejar e depois ser apedrejado, ele precisa ter as suas próprias comprovações, né? Então, sendo Deus a causa primária de tudo, então quem corrompeu foi Deus. Não foi aquele. Então, existe muito não culpe o outro, que ele é só uma marionete de Deus. Só que eles dizem, não vejo as coisas tão sérias. Vamos falar de guerra, daqui a pouco é Deus brincando com ele mesmo de guerra. Por que Deus não pode estar brincando de tirar o dinheiro dele mesmo? Só para não levar a coisa tão pesada. Então, se alguém corrompeu Deus, foi Deus que corrompeu. Tu é capaz de amar Deus sobre todas as coisas, então ame sobre a corrupção. E ele corrompeu ele mesmo. E nós vamos decretar guerra contra Deus?
Deus, vamos ser impeachment para Deus, põe eu no lugar dele, e daí não vai ser mais corrupção. Eu vou aniquilar todo mundo que queira corromper, não sei se vai sobrar alguém. Dizer que ele está errado, vou dizer que Deus está errado, que não devia, e se pode repor tudo aquilo no instante. Se Deus quer, repõe tudo aquilo no instante. Se fizermos isso, estamos cavando a própria cova, pedindo para passar pelo mesmo. E se tudo isso não existir, e se for só um teste de nosso julgamento, para ele falar que isso é uma ilusão, o Espírito está sonhando tudo isso, então vai saber se a corrupção não é só uma prova do Espírito, e se ele acabar de julgar, ter fé em Deus, que Deus está no controle. Quem sabe nada existe, que é só a prova, né? Que nem botar um filmezinho na nossa cara e a gente acreditar que realmente aconteceu, que não é só uma ficção. Isso eles falam que quase toda a existência é assim, né? Então a corrupção entra no pacote. Dentro de uma ilusão, quem garante que aquilo é certo ou errado? E que realmente aconteceu? Alguém pode botar a mão no fogo e dizer realmente o presidente tal pegou a grana? Eu não ponho minha mão. Eu nem estou por dentro do assunto, mas mesmo os caras CSE, nós vimos, filmemos, eu não ponho minha mão. Que é essas pegadinhas da espiritualidade com relação a nós. Deus, né? Enfim. Então talvez seria melhor dar uma enxada para o juiz que está na nossa mente. Para ele lá capir um lote em vez de ficar crucificando todo mundo. Para que ele tome juízo e vai fazer alguma coisa útil a si mesmo. Talvez capinar os insos ou arrancar as plantações indigestas que ele mesmo plantou e substituir por melhores, do que ficar perdendo tempo em caçar problemas alheios. Eles dizem que se bobear, a encarnação passou, né? Te desencarna em 2 toques. E daí não veio trabalhar assim mesmo, ficou só cuidando da vida alheia, do político, do não sei o quê. É tudo distração que é ofertado para a gente não fazer em si mesmo. Né? Deve estar sobrando tempo para isso. Pois se não o tivesse, não conseguiria ficar ajuizando. Talvez está pedindo para Deus mais problemas, quer dizer, estou procurando problema, tem pouco, né? Estou olhando lá no vizinho, então eu acho que Deus tem que me dar um pouco mais para mim ficar em mim mesmo, para que ele tire o foco do outro e se volte para si, que não dê tempo de procurar mais problemas em noticiários de TV e páginas policiais de jornais, não precisa mais procurar problemas, pois já achou bastante. O melhor, a espiritualidade achou para ele. Então, pediu problemas. Né? Resumindo, não temos condição nenhuma de saber os propósitos espirituais que estão por trás dos acontecimentos, já que tudo tem um propósito e não há regras do universo, então para cada situação há um propósito diferente. Então, aquele se corrompeu por tal coisa, pode ter uma história tão grande ali e um propósito diferente, que não é o mesmo do outro colega do lado que talvez pegou também. Então, para cada situação tem um quê diferente. Né? A única coisa que o observador e o observado devem ter é amor. Né? E isso é para com Deus, para consigo e para com o outro. Que é tudo a mesma coisa, amar a Deus sobre outra coisa. Então, Deus criou a corrupção, aquele foi corrupto e eu vi, não gostei. Eu tenho que amar a Deus, amar o corrupto e amar a mim, né, também. Para fechar a frase completa, porque se eu só amar a Deus e não amar o outro, não fechou. Se eu só amar a Deus, amar o outro e não me amar, sabe? Então é as 3 coisas, eles chamam lá na religião Pai, Filho e Espírito Santo, talvez sim. Então volta à escolha
que devemos fazer em cada pensamento. Vamos amar ou não aquilo. Ele diz que as escolhas são a cada pensamento. Então, veio a informação, vou amar ou vou amar. No final da vida vai ter lá um saldo. 99% eu não amei, 1% eu amei. Talvez aquele percentual seja a nota nossa, sei lá. Sendo que ser amoroso é aquele que ama. E amar é amar tudo, e não só o que gostamos. Não é para amar só o certinho. Diz que nas frases bíblicas é muito fácil amar quem te faz bem. Né? O amar mesmo é aquele que te contraria, que te faz o mal. Né? Esse é o verdadeiro amor. O resto é contentamento, adulamento. Né? Ou aquele que nos retorna. É fácil amar o que gostamos ou aquele que nos retorna o amor. Isso é troca de amor. Daí não se perde nada, né? Eu amo e ele me ama, então tá tudo bem. Então eu não perdi nada. O mesmo amor que eu dei, ganhei. Amar, emanar amor é o tipo, um gerador que vibra aquele padrão independente o que está no seu entorno. E se está mais conturbado, talvez ela aumente a intensidade de amor e não fique igual a ele. Então é aquela coisa de dentro para fora, o entorno, sim, não se hipócrita, né? Ele interfere, mas o cara fica um pouco ali revoltado, depois ele não podia ficar arrastando aquilo. Agora, se precisar que o entorno sempre me adule para eu estar bem, para eu amar, eu sou muito sensível, né? Eles dizem, a gente está aqui porque não consegue coexistir com o universo que é totalmente diferente da gente. Então é botado num lugar que eles são mais parecidinhos. E aí, quem sabe, um dia ter a maturidade para vagar por esse universo e encontrar seres que pensam totalmente diferente da gente, que não vão nos adular. Senão é insensível, a gente que sofre com isso. E se aquele fosse o nosso pai ou irmão, essas brincadeiras, né? Aquele que bate na nossa porta, que às vezes choca, se uma encarnação passada foi um familiar, né? Tá, isso aí foi uma coisa que eu falei, mas eu quero dizer outra coisa. Quero dizer que eu condeno um político lá, mas se ele fosse um irmão meu, ou um pai meu, eu ia dizer, pera, dá um desconto pro guri, né? Então, só que não tem grau de parentesco, eu posso. Agora, se fosse um pai meu, um irmão, eu ia olhar diferente, eu ia pedir perdão, tolerem o guri ali e tal. Mas se ele também é Deus, então ele é o nosso pai, nosso irmão. Então, mesmo que o outro não tenha um grau de parentesco sanguíneo, ele é Deus. E é nosso pai, nosso irmão. A gente vê Deus como pai, né? Às vezes vem trazer aqui que é como se fossem irmãos, né? Que o outro é Deus. Então talvez um dia que exista uma realidade que Deus seria um outro, não um pai, né? Sei lá. E se aquele foi um filho, ou uma mãe nossa de vidas passadas, eu tinha falado antes. A probabilidade é quase 100%, se não é 100%, propriamente dito. Pois para o espírito velho e mortal existem eternidades. Então aquele será que nunca viveu com nós, tendo vários egos sendo animados simultaneamente, em planos diferentes. Então a probabilidade é gigantesca de que aquele viveu com nós em alguma existência. Talvez isso amoleça um pouco o nosso coração. E se esses optaram por amor a nos aceitarem, assumir o papel para nos testar. E se aquele lá disse, eu vou lá, vou fazer aquelas merdas para ver se ele vai me julgar. Quanto peso na consciência eu posso ter depois? O cara fez tudo aquilo para mim, para eu ser testado. E esses estão pegando de volta o que tiramos deles no passado. Tá. Uma visão espírito cabecista. Se estão me tomando, talvez é porque eu tomei um dia de alguém. Então é mais uma variável
e pode ser botado no liquidificador aí, né? E se estamos juntos por afinidade, então somos iguais. Eles dizem, os espíritos se unem por afinidade. Se o Brasil tem essa corrupção, os políticos têm isso, daí o Paulo vem dizer, é porque todos que existem nessa nação não são corruptíveis. Senão Deus estaria sendo injusto e estaria errado. A nossa mente ia dizer, não, eu não. Mas é aquelas situações que falou. E na declaração dá uma puxadinha para cá para lá, em casa, faz isso, te deu aquilo, né? Até o marido quando quer uma coisa e começa a ficar um doce com a mulher. Vocês entenderam? Depois vira as costas e não quer nem ver. Então, quanto corruptível a gente é, né? Então é tanto ser, né? Ser isso, ser aquilo outro, que o melhor mesmo seria ficar quieto para garantir, a menos que nos achemos mensageiros de Deus, e viemos aqui para salvar o mundo. Mas daí não seria salvar o mundo, seria salvar as almas. Então teríamos que estar lá junto a elas, tentando convencê-las a trocar o seu amor egoísta por universalista. Eles dizem que quer ajudar, pega e leva para casa. Então vai lá em Brasília, dá conselhos para eles não fazerem isso. E ficar ali longe, né, jogando pedra. Ah, mas daí não, pois eu não consigo, não tenho tempo para isso. Então talvez mesmo a primeira solução é a melhor, ficar quieto. Se não pode ajudar, não atrapalha. Isso aqui é longo demais. Eu tive que ativar vocês acham que passar aqui fazer um coisa e sem interrupção, né? 45, recém, 40 e poucos, 70 e poucos. Eu não tinha possibilidade. Eu estou com ideias, vocês concordam, daí vai um vídeo 2, outro momento. Porque tem a abertura dos trabalhos. Então, se alguém quiser contribuir com alguma coisa, isso aqui não é nenhuma verdade, é só suposições, só para sair um pouco daquela coisa. É totalmente reprovável. Não, é verdade, está gravado aí que tu mandou teu colega embora para tu se eleger. Está gravado. Tá? Dá um trabalho lá mais. Então foi parado aqui, se não puder ajudar, que não atrapalhe. Então não estamos falando a favor da corrupção nem contra, mas só daquela visão que o espírito está sendo sugerido várias oportunidades de julgamento de se achar melhor que os outros. Que essa vaidade cria soberba, né? E porque estão de alguma forma nos lesando, tirando um dinheiro nosso. Se a mesma palavra fosse assim, tipo Robin Hood, vamos tomar dos ricos e vamos dar para os pobres. Ah, Robin Hood, agora vamos tirar dos pobres e dar para os ricos, crucifica Robin Hood. É porque tem um ganhar por trás, a visão é ganhar, e a corrupção eu estou perdendo. Estou perdendo errado. Então é o nosso individualismo, que é o culto pela mente e está dando errado. Né? Não estamos incentivando a ninguém. Né? Bom, era isso. Se alguém quer falar uma coisa, né? Bom, eu diria que a corrupção não existe porque alguém egoísta se deixa influenciar, né? Aceita a negociação para sair ganhando. E aí isso vai criando força, né? Sim. Até que vem alguém que não tenha medo de perder, que não quer ganhar dessa forma e faz um corte. Mas é mínimo esses cortes. Sim. Isso então, só reforçando que é uma prova difícil. Sim, com certeza. A coisa da tentação é aquela, sabe? Ninguém está vendo. É um desafio. Então a gente não sei falhando na situação. Para não condenar, que é fácil nós estar no bem bom, tomando um suquinho no sofá, crucificar o cara. Agora troca, põe o cara no sofá tomando suquinho e põe nós lá. Em roda do dinheiro, ninguém está vendo. Não
vai fazer falta, pega. O que nós vamos fazer? Não sabemos. É a mesma questão dos impostos, né? Sim. A mesma questão. Se tu compreender qual é a função dos impostos, ela tem sentido, ela faz sentido. Só que o mais necessitado é o que menos ganha, né? Sim. E nem infraestrutura tem. Como vai ter só com 10%? Quanto que os outros já ganharam com o tempo? E daí teve uma palestra, todo mundo julgava um rei, né? Daí o sábio pegou o aprendiz e disse, vai lá e passa o dia inteiro com ele. Daí viu ele acordando de manhã cedo, todo mundo chegando pedindo coisa, e ele disse, o cara disse, eu nunca mais vou julgar o Não rei. quero saber do ofício. Porque a gente só vê o final Sim. ali, mas não vê tudo o que eles passam. Então, todos os políticos não prestam, todos os presidentes não prestam, mas vai lá o dia inteiro, tem um monte de chupim cobrando comida. Mas não é uma bomba, são todos chupim. Eu também. Na montanha de Everest. Tá gravado aí, ó, o presidente da CIPA. Sim.